O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real, você que tem nos acompanhado durante essas edições, no decorrer deste período de pandemia, sempre teve a oportunidade de entender melhor todo este cenário que, continuo afirmando, é absolutamente desconhecido ainda da comunidade médica e científica. E desta forma, ainda teremos que aguardar por mais algum tempo até que alguma vacina seja definitivamente testada e colocada à disposição de todos os habitantes do planeta Terra. E certamente neste momento teremos a cura definitiva. Este momento nos obriga, de uma maneira muito cruel, a rever todas as nossas relações, quer seja pessoais, profissionais, familiares e sociais. Uma vez que, diante deste atual momento, as rotinas foram profundamente alteradas. As formas de relacionamento estão passando por um período de transição e de modificação. E ainda teremos que nos adaptar a todo este modo de convivência, em que, sobretudo, tem se valorizado de uma maneira bastante enaltecida e potencializada aquelas possibilidades de meios de contato, quer seja pessoal ou profissional, através da internet, o que caracteriza ainda mais este momento. Ou seja, o momento em que todos nós temos que buscar informação para assim sobrevivermos. Conforme eu sempre tenho dito, temos 3 alternativas para sobrevivermos. Primeiro, a imunidade natural, que alguns seres humanos têm, de maneira que, mesmo que haja contaminação do vírus, os sintomas são leves e assim são classificados como assintomáticos. Segundo, também pela vacina, conforme eu disse, que continua sendo incessantemente testada em laboratórios nos principais países do mundo. E terceiro, a prevenção, quer seja por uma estratégia individual, sobretudo de controle emocional, e também na busca de informação de utilidade pública, de maneira que você possa, assim, se preparar. A partir desta edição, estaremos iniciando uma série de programas que tem por objetivo exclusivo levar também para você informação do seu interesse, informação de utilidade pública no que se refere ao sagrado momento do voto. Votar é escolher. E sendo assim, teremos um novo momento absolutamente imperdível em 15 de novembro, quando poderemos refazer as nossas escolhas, sempre tendo a certeza absoluta que ainda o voto deve ser privilegiado como a única forma democrática de modificarmos o atual cenário, uma vez que do seu voto não cabe liminar, decisão em qualquer instância ou julgamento por qualquer órgão do Poder Judiciário. O seu voto é secreto e sagrado e deve ser exercido, sobretudo, como sendo um direito, muito mais do que um dever. E desta forma,
O programa Cidade Real, pela 4ª edição das eleições municipais consecutivas, trata deste assunto conversando com especialistas nesta situação que podem lhe oferecer avaliações e reflexões muitíssimo importantes. Destacando também que teremos a oportunidade de ouvir e analisar todos os programas de governo dos candidatos a prefeito e vice-prefeitos que serão devidamente homologados a partir do dia 27 de setembro. Ou seja, teremos um cenário muitíssimo diferente daquele que aconteceu em eleições anteriores. E você terá a oportunidade de fazer esta comparação, de poder analisar os diversos programas de governo, porque é desta opção que precisamos e não de planos de poder, e tomar a sua melhor decisão. Votar, vote, faça a sua escolha. Votar é escolher. Do seu voto depende o futuro da nossa cidade, pelo menos nos próximos 4 anos. E assim deve ser entendido, como sendo também um prazo de validade relativamente longo, caso você tenha algum arrependimento da sua escolha. Trataremos destas questões nesta edição, que recebe um ilustríssimo convidado, extremamente conhecido e figura das mais tradicionais aqui na TV Zoom, uma vez que está na emissora desde a sua origem, se caracterizando como sendo um dos notórios veteranos nos quais eu também me incluo ao longo da trajetória de 20 anos da TV Zoom. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejamos todos muito bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos do eclético Marconi JR, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, nesta edição inédita, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 21 de setembro de 2020. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor.
redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e de utilidade pública nesta edição de número 655, tratando, sobretudo, deste período que se inicia rumo às eleições municipais que deverão acontecer no dia 15 de novembro. E, para tanto, conforme apresentei no meu editorial inicial, este programa, mantendo uma tradição de 3 eleições anteriores, ou seja, em 2008, 2012 e 2016, também em 2020 terá uma programação absolutamente especial e tendo por finalidade levar até você informação do seu interesse. Você é responsável por este momento que também tem por objetivo definir os rumos da nossa cidade, pelo menos para os próximos 4 anos. Votar é escolher e voto não tem preço, tem consequência. Sendo assim, também nesta edição, retribuindo a minha visita que fiz recentemente na última sexta-feira, também conhecido como 18 de setembro, ao programa Pensando Nova Friburgo, está conosco o colega engenheiro, apresentador da TV Zoom, figura das mais conhecidas na sociedade friburguense, engenheiro José Modesto Arouca. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Bem, Zurico, primeiro, boa noite. É uma boa noite, boa tarde, né? Ou bom dia. É um bom dia, né? Porque o programa a gente grava à tarde, né? Mas uma boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Já tinha um bom tempo que não vinha, você estava com saudade. É verdade. E pode estar certo o seguinte, o programa que nós tivemos sexta-feira rendeu bem. Que bom, que ótimo. Recebi boas avaliações. É engraçado que o ser humano é muito... Eu tenho telespectador que é muito interessante. Eu apresentei 11 candidatos, 11 pré-candidatos. Dos 11, 9 passaram pelas convenções. E teve um telespectador, eu disse para ele, Modesto, eu preferi os 2 últimos programas que você fez com a Milton e com o Zuri. Vocês ajudaram mais a gente a decidir o voto do que os 11 pré-candidatos. Eu falei, isso é um perigo, porque eles serão candidatos, nós não somos. Exato. Mas olha, foi muito bem, foi um programa, foi bem avaliado, sim. Foi sim. Você teve uma participação muito qualificada. E é isso que a gente precisa fazer, é dar oportunidade do telespectador receber informação para que ele decida, né? Porque, em verdade, nós podemos dizer que nós temos nossas preferências, mas nós temos integridade para sermos honestos com o nosso telespectador. Isentos. Porque é o nosso grande patrimônio. A TV é importante, nós estamos na Zoom há muitos anos, mas o nosso, realmente, o nosso patrão mesmo é quem está do outro lado da telinha. E patrão não gosta de ver funcionário enrolão, né? Exatamente. E desta forma, caro Modesto Arouca, temos um cenário muito diferente, se não ímpar, se considerarmos as eleições municipais anteriores. Uma vez que na urna, onde teremos que registrar o nosso voto, teremos
à disposição, por enquanto, 16 candidatos ao Poder Executivo Municipal e aproximadamente 600 candidatos ao Poder Legislativo Municipal. É um cenário como nunca antes visto na história desse município. Realmente, eu posso dizer a você que em campanhas eleitorais, eu participei durante 22 anos trabalhando em campanhas eleitorais em Friburgo, desde que eu voltei do Rio em 82 até 2004. Nós nunca tivemos nada parecido. E depois, do lado de cada telinha, também nunca vi nada igual. É uma situação inédita, inexplicável. A gente vai ficar aqui a tarde toda tentando entender por que tem 16 candidatos. 16 nomes passaram pelas convenções, né? Nós não saberemos se esses 16 nomes serão registrados, tá? E se registrados, todos serão homologados pela Justiça Eleitoral. Mas é uma coisa que a gente não entende, eu não entendo, talvez mereça um estudo acadêmico, o que levou a nossa cidade a sair, por exemplo, das três últimas eleições. Nós tivemos 5 em 2008, 6 em 2012, 6 em 2016, e se você for analisar o passado, nunca passava disso, 5, 6. Você sabe que nós tivemos uma época aí, na época, nos anos 70, anos 80, no início dos anos 80, que tinham 2 partidos, Exato. a Arena e o MDB. E eles criaram, para ter uma pluralidade de candidatos, a possibilidade de que cada partido lançasse 3 sublegendas, né? Então a gente tinha 6 candidatos, mas nunca passava disso. Ou 7 em alguma época, mas aqueles partidos naniquim. Mas não, dessa vez 16. Eu vejo muita gente falar, Modesto, isso é bom que o eleitor vai ter opção de voto. Mas isso seria, digamos, válido se nós tivéssemos um país onde os partidos tivessem uma estrutura programática, ideológica conhecida. No Brasil não é assim. No Brasil, os partidos, de um modo geral, são meros instrumentos, porque a lei eleitoral exige que, para ser candidato, tenha que ser filiado a um partido. Então, eu não consigo explicar. Eu tenho minhas teorias, tá? Nós até conversamos sexta-feira. Existe a noção de que é tudo uma questão porque nós não temos mais uma liderança forte, como já tivemos no passado, né? Citando as 2 últimas, Paulo e Heródoto, se você quiser voltar um pouco mais atrás, Feliciano e Amâncio, mais lá para trás, Dante Laginesta, Galdino do Vale. E dessa vez nós não temos nenhuma liderança que imponha respeito aos demais. Tipo o seguinte, não vou entrar nessa que eu vou levar uma coça. Nós não temos. Mas é só isso? Nós estávamos conversando antes, será que tem interesse de financeiro, fundo partidário? Não sei, eu não consigo entender como é que Nova Friburgo tem 16 candidatos. Obviamente que eles têm direito, se você cumpre a legislação, é um direito de se candidatar. Mas eu acho que faltou um pouco assim de conversar. Muita gente acha que a pandemia atrapalhou algumas conversas que poderiam ter, mas, pelo amor de Deus, hoje a gente se reúne aí via virtual facilmente. Agora, Modesto, isso tem sido verificado, eu diria, a nível nacional. Para que o telespectador tenha esse mesmo entendimento, a cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como capital do estado, tem 14 candidatos que passaram por convenções e, obviamente, que deverão também promover seus registros junto ao TRE, TSE e terem as suas candidaturas homologadas. E também em outras capitais do país, como, por exemplo, São Paulo, verificamos um número absurdo de candidatos. Este fenômeno eleitoral, se é que podemos assim classificá-lo, se justifica, por exemplo, pela fragilidade e incompetência das atuais administrações? Bem, isso é o sintoma principal que se nota nessa história, né? Pelo menos aqui em Friburgo eu tenho conversado com muitas pessoas e todos
entende que a principal razão é essa mesmo. Que se nós tivéssemos tido uma administração muito boa, porque se um administrador tem uma administração de regular para boa, ele já sai levando muita vantagem. Sem dúvida. Tá? Então, normalmente, isso faz com que, primeiro, ele consiga manter junto com ele pessoas que vão até o fim do mandato. Isso não aconteceu aqui em Friburgo. Então, talvez, em grande parte, a razão seja também a fragilidade desses municípios. Tem coisas diferentes, né? Tem um candidato lá, o prefeito de Colatina, né? Esse camarada ganhou notoriedade nacional. Eu vi um vídeo, eu até distribuí esse vídeo ontem no WhatsApp para um grupo. Ele fez é considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Exato. Mas ele simplesmente se recusou a ser a reeleição. Que ele disse que na campanha ele prometeu que ficaria só 4 anos. Então lá, todo mundo torcia para que ele continuasse, ele não quis. Agora, você está falando de cidades que nós tivemos... São Paulo nós tivemos um prefeito que pulou o prefeito. Quem foi eleito em 2016? Foi o Dória. Mas para sair governador, ele deixou na mão do Covas. O Covas esteve doente, tem um processo grave, doença grave. Então, de certa forma, se criou um vácuo. No Rio, nós tivemos a eleição de um prefeito também, que é muito questionado. Então, certamente a fragilidade desses governantes estimula, porque o cara fala, puxa vida, ele está tão fraco, eu posso também. Só que estão exagerando, né? Porque, vamos pensar bem. Primeiro, pensa bem, como é que eles vão vender o peixe deles com tanta gente, com tanto peixeiro na feira, hein? Pois é exatamente isso que eu quero te questionar, tratando dos desafios dessa eleição. Certamente nós teremos um pleito eleitoral muito diferente de todos os anteriores, inclusive por conta do advento, que é um termo ótimo, da pandemia. As campanhas serão diferentes, entendo até que a rotina da votação também sofrerá algumas modificações, já se tem conhecimento da intenção dos órgãos, sobretudo do TSE, de estender por mais 1 hora o período já foi decidido da votação, estabelecendo inclusive critérios para privilegiar aqueles do grupo de risco. Isso já foi decidido. Em vez do tradicional das 8 às 17, será das 7 às 17, sendo que as 3 primeiras horas serão destinadas preferencialmente aos grupos de risco. Então teremos até um processo de votação diferente. No seu entendimento, você que já milita, já lida há muito tempo nesse meio, conhece todos esses meandros, qual o desafio para o candidato? Por quê? Ele tem que se deparar com esse atual momento de pandemia que afetou todas as nossas rotinas. Por outro lado, ele também se depara com um eleitor muito descrente, sobretudo do meio político. E, além disso, a própria forma da campanha será diferente. Aquele tradicional, e eu entendo, inconveniente corpo a corpo, não será permitido por conta das aglomerações. E dessa forma, de que maneira o candidato pode desenvolver a sua campanha para convencer aquele incrédulo e desmotivado eleitor? Pois é. Isso aí, certamente, os famosos marqueteiros, falar em marqueteiro, eu vi cada coisa aqui em Friburgo, eu vi cada marqueteiro, gente falando em milhões para fazer campanha. Teve um candidato que falou comigo, Modesto, o cara teve coragem de me pedir 2 milhões para fazer uma campanha que praticamente será virtual. Eu falei, o que você falou para ele? Eu mandei ele plantar batata. Eu falei, muito bem, porque tem gente que está viajando na maionese, né? Está achando que tem dinheiro fácil. Essa campanha, ela tem essa particularidade. A primeira grande pergunta, se não houvesse pandemia, já se previa que, em função da campanha de 18, que a gente teria uma campanha muito mais digitalizada dessa vez. Ou seja, eu reconheço que o caso do presidente Bolsonaro foi atípico,
né? Porque ele praticamente ganhou uma eleição de casa com o celular na mão. Não é, aquilo foi um caso que não é. Mas as redes sociais, os meios, a mídia digital já se mostrava que viria com muita força. Então eu já previ que a campanha de 2020, antes da pandemia, conversando lá em janeiro, no final do ano passado, já teria um aspecto, digamos, mais digitalizado do que todas as demais. E é notório, né? Você mesmo usou um termo no programa de sexta-feira, o celular é o Google na mão. É o controle remoto do mundo. É o controle remoto do Google. Eu não tenho dúvida. Então, a gente já teria uma tendência a ficar muito mais confortável em casa do que, primeiro, comício, que é uma coisa que já acabou há muito tempo. E concordo com você, não tem coisa mais chata, a população já estava de paciência cheia, quando você está sentado na praça, vê um grupo de gente para um camarada na tua frente que você nunca viu, fica te dando a mão. Começa a te abraçar, te beijar, que desagradável. Isso aí pode ainda valer para algum grupo de eleitores menos informados, mas o mais informado não vai. E nós temos agora uma pandemia, que nós estamos já, a campanha começa domingo, ou seja, nós estamos aí há 4 dias da campanha, tá? E esse pode estar certo que é o grande desafio dos eleitores. Eu tive a oportunidade de conversar com um candidato a vereador ontem, porque ele me mandou um vídeo, ele é uma pessoa da minha relação, me mandou o vídeo e perguntou o que eu achei. Eu falei assim, você com esse vídeo, você vai ser mais um no meio de 500, 600. Porque esse é o grande segredo. Com alguns candidatos vão levar uma vantagem por serem mais conhecidos. Isso ajuda, né? Então, e por terem um tempo maior de propaganda. Mas eu estou falando, mas a vantagem eu estou dizendo é na hora de passar a mensagem. No conteúdo. Porque na hora você pega... Você chegou no seu WhatsApp, né, uma mensagem de uma pessoa que você nunca viu, a tendência, primeiro, se você não tem muito tempo, é meter o dedo e... Exato. Agora, se você já conhece a pessoa, você pode ter um pouco mais de paciência. Então, tem alguns candidatos, por serem mais conhecidos, levarão essa vantagem de serem mais conhecidos. Mas também tem uma desvantagem. Por serem mais conhecidos, se eles têm algumas mazelas, também são mais conhecidos. Tá? E o que a gente viu aí, por números aí, não agora, né, que a gente não pode nem falar em pesquisa, que a legislação impede, mas o que se sabe é que tem muita gente que é da teoria do muda tudo, né? Mas mudar como? Ele tem que conhecer a pessoa que vai mudar, que mudar por mudar também não adianta. Então, esse é o grande, essa é a grande, digamos, o candidato que conseguir sacar como é que ele vai chegar no eleitor de forma digital, vai ter mais felicidade. Porque ela vai ser decidida, para mim, nos meios digitais. O período, inclusive, é mais curto. Muito curto, muito curto. Então, você vê, desses 16 candidatos que nós temos em Friburgo, sem falar na miscelânea de candidatos a vereadores, de 500 a 600. Então, vai ser um tal de... A partir do domingo, você se prepara. As suas redes sociais vão ser invadidas de tudo quanto é jeito. Se você lida com elas, se você não quiser ser incomodado, desliga o seu celular. Porque vai ser assim. Acredito também que existirá aquelas, digamos, ligações familiares, né? Você convencer alguém da família a trabalhar para você. Que isso sempre foi feito, né? Mas como você não pode ter contato com a rua, eu sei por mim que já me pediram. Pô, Modesto, me dá uma força lá na sua família. Eu sei que se você falar, eles vão te ouvir. Então, acredito que vai ser uma campanha para quem é intimista nesse aspecto, de buscar, por exemplo, você. Todo mundo sabe que você é uma pessoa pública. Então, o cara vai tentar te convencer a tentar você falar em nome dele. Então, eu acredito que vai acontecer isso muito. Comigo já está acontecendo. Se eu ligar meu celular ali, você já vai ver. Tá? E eu, como ainda entrevistei esses 11, né? Para entrevistá-los todos, né? Eles conhecem meu número. E eu tenho educação de manter relação com eles, até porque ele me deu a intimidade do número dele e eu tenho que manter. Mas eu penso que vai ser muito assim. Agora, como é que o camarada... Ele vai ter que se destacar no meio de muitos. Quer ver uma coisa que eu não acredito?
nas candidaturas dedo na cara, né? Esse prefeito é isso, esse prefeito é aquilo, é agressiva. Não acredito que esse formato engane mais ninguém. Não acredito que sair prometendo obras, tipo, nós temos um caso emblemático aqui, no Hospital do Câncer. Eu acho que se um candidato falar nisso, vai levar um pau na cabeça. Tá? Nós temos aí exemplo da campanha passada de obras que não foram feitas. Então, para mim, o camarada vai ter que tentar ser mais verdadeiro, sem fazer promessas que a população não acredita mais. Tá? Eu não vou dar o exemplo aqui porque tem um dos candidatos prometeu algo na eleição passada e não cumpriu. Então, por questões eleitorais, eu prefiro não falar o nome. Melhor. Tá? Mas, para mim, eles vão ter que se destacar tentando vender um conteúdo mais transparente e mais vereador. Candidato a vereador, eu no meu bairro eu vou fazer uma praça. Não vai, isso não vai colar mais. Não, sem dúvida que não. Ele ficar metendo também o pau dizendo que o Raul Sertão está faltando um monte de coisa, todo mundo já sabe. Ele vai ter que tentar ser diferente nas propostas dele. Pois é, eu concordo plenamente contigo, ressaltando o seguinte aspecto, que, conforme você bem pontuou, essas promessas não cumpridas não convencem mais. Eu tenho dito, e assim me manifestei no programa Pensando Nova Friburgo, que o eleitor dispensa emoções, o eleitor exige soluções. Esse deve ser o entendimento de todo e qualquer candidato, tanto ao Poder Executivo quanto ao Legislativo. O eleitor, José Modesto, está cansado das agressões, dos embates verbais, daqueles momentos até cômicos entre eles nas ocasiões dos debates. Não convence mais aquele eleitor que tem o discernimento da importância e da responsabilidade do seu voto pela nossa cidade. Concordo contigo, essas promessas eleitoreiras, elas vão ser absolutamente descartadas e desprezadas. Serão, inclusive, por vezes, motivo de chacota, porque o eleitor já está percebendo que o candidato tem as suas limitações, tanto para o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Ele não pode prometer aquilo que a legislação veta na atribuição do exercício da sua função. Então, o eleitor está mais esclarecido. Tá, sim. A verdade é a seguinte, infelizmente, de um modo geral, eu não sei se é só o político, mas nós muitas vezes subestimamos muito o próximo. E o político tem esse hábito de pensar o seguinte, não, enganei há 4 anos, aquele bobo vai cair no dia da mega. Só que esse bobo está cada vez mais informado. Hoje você vai em qualquer lugar, a pessoa pode não ter uma roupa boa, mas tem um celular na mão. Está sujeito a muita fake news, a muita bobagem, mas ele também começa a descobrir com o tempo. É aquele leitor tonto que eu mesmo trabalhei em campanha no passado, em que você chegava numa casa, prometia e falava assim, senhor, ainda te dava um cafezinho. Hoje isso não cola mais. Agora, existem eleitores aí, por outro lado, existe a turma também dos eleitores metidos a esperto, né? Que é o famoso camarada que está esperando uma vantagem para votar. É aquele que... Oportunista. Oportunista, esse não vai acabar nunca. Esse aí é um problema sério, porque o candidato que tiver mais poder financeiro e sair prometendo, comprando esse voto, e aí tem um problema sério, porque como nós temos um candidato demais, quem tem dinheiro para comprar voto não precisa comprar tantos. E isso é um outro aspecto, Zé Modesto, nós já estamos encerrando esse bloco, que a gente precisa alertar o eleitor. Essa negociação que envolve o voto caracteriza crime eleitoral. Ou seja, passível de punição para os envolvidos. E mais, moralmente, se você estabelece uma relação comercial com algum candidato no que se refere à destinação ou à preferência do seu voto por determinada candidatura, no dia 16 de novembro, esta relação está encerrada
com as cláusulas sendo devidamente atendidas. Ou seja, você negociou seu voto por qualquer interesse, acabou se manifestando desta maneira na urna eleitoral e no dia seguinte, aquele candidato não tem mais nenhum compromisso com você e muito menos com a cidade. Então, esta venda, esta negociação do voto, que era muito utilizado no passado, não cabe mais, não interessa a nossa cidade e a você que vive em nosso município esse tipo de prática. Se algum candidato lhe abordar desta forma, primeiro, o rejeite, segundo, o denuncie. E antes de encerrar este bloco, para elucidar e ilustrar o que estamos tratando, temos, até o presente momento, após as convenções partidárias, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, as seguintes candidaturas em ordem alfabética ao Poder Executivo Municipal. Alexandre Cruz, Partido Cidadania, André Montechiari, Partido PRTB, Dr. Arthur, Partido Avante, Cláudio Damião, Partido PSOL, Cacau Rezende, Partido PV, Doutora Daniele, Partido PSL, Hugo Moreno, Partido PSTU, Johnny Maicon, Partido Republicanos, Juvenal Kondak, Partido PSD, Lucida Arlen Novaes, Partido PMB, Dr. Luiz Fernando, Partido PROS, Mariosanda Rádio, Partido PTC, Renato Bravo, Partido Progressistas, Sérgio Loubach, Partido PSC, Silvia Fautz, Partido PT, e o Anderson Nogueira, Partido PDT. Mas ainda temos um prazo a ser obedecido no que se refere ao registro dessas candidaturas no TRE e TSE, que acontece até o dia 26 de setembro, ou seja, conforme nos informa o companheiro José Modesto, a partir do dia 27, também conhecido como próximo domingo e dia de São Cosme e Damião, se iniciam as campanhas políticas. Até esse momento, podemos ter alguma articulação, alguma composição ou mesmo alguma impossibilidade na obtenção da documentação que é exigida pelos órgãos eleitorais para que aquela candidatura se registre. Vale conferir, ficar atento, porque estaremos apresentando para você e atualizando todas essas informações. Antes de chamarmos os nossos reclames comerciais, apresentamos os nossos quadros. Esse programa, por vezes, parece uma galeria de artes pela exposição de quadros que tem. Inicialmente, sempre temos também, de maneira muito determinada e eu diria obstinada, levar até você informação que trate da sua saúde mental. Neste momento, uma das estratégias é você buscar justamente orientação, indicação, acompanhamento profissional, para que possa entender o atual momento, criar a sua estratégia de proteção individual, estabelecer o seu controle emocional e sobreviver. E desta forma, a querida doutora Fabiola Machado, psicóloga, terapeuta familiar e sexual, apresenta com a sua notória competência e reconhecida simplicidade o quadro Saúde Mental. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para termos mais uma conversa sobre saúde mental, onde estamos falando sobre ansiedade. E você, o que você sente quando você sente ansiedade?
Quais são os sintomas que te acometem quando você trabalha ou sente isso? É formigamento nas mãos, suor, palpitações, falta o ar, sofre uma pressão no peito? Todos esses sintomas que eu acabei de falar são sintomas de quem sofre de ansiedade. Nesse momento, nós estamos no mês de setembro. Em setembro, nós trabalhamos sobre prevenção contra o suicídio. E a ansiedade, ela é um dos fatores que levam à depressão, desencadeia o processo de depressão. Depressão é uma patologia, é uma doença que também promove vontade da pessoa não mais viver. Então, em função disso, nós precisamos dar atenção à nossa saúde mental. E para isso, todo o processo de ansiedade que nós vivemos em função da vida que levamos, das pressões do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida agitada, às vezes por perdas, luto que passamos, ou até mesmo um presente que não conseguimos comprar para o nosso filho, ou também a perda de um emprego, que também é um movimento de luto, porque perdemos alguma coisa. Tudo isso gera em nós um movimento de ansiedade. E a ansiedade, ela é uma emoção. A emoção, ela é a energia do comportamento. E quando nós colocamos uma gama forte de energia no nosso comportamento, isso pode desencadear em nós, fisiologicamente, processos onde a ansiedade toma conta do nosso corpo. Para isso, nós precisamos de tratamento. O movimento de tratamento terapêutico contra a ansiedade depende de sua adesão ao tratamento, depende de disciplina e que você realmente esteja entendendo o que está acontecendo com o seu corpo. Isso se chama autoconhecimento. E o autoconhecimento nós adquirimos através de terapia. Portanto, procure um terapeuta se você tem algumas dessas características. Isso é algo que é importante para você. E mais uma dica, pense saudavelmente, ok? Até a próxima! Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur. Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e opinião. É preciso termos sempre opinião e manifestá-la, mesmo que estabeleça o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E pressiona as ditas autoridades da sua zona de conforto. Por isso, sempre temos o privilégio de absorver os conhecimentos do ilustre professor, possante jornalista e nobre amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que sempre nos oferece as suas análises acerca do cenário político municipal. E quero lhe convidar para nos acompanhar, uma vez que estamos preparando uma série de opiniões que tratam justamente desta questão. Professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, pela sua semelhança com o pelo de uma raposa e seu couro cabeludo,
e, evidentemente, a sua astúcia, característica dos felinos, foi carinhosamente condecorado com a alcunha de raposa felpuda de política friburguense pela minha pessoa, o que ele, evidentemente, faz jus e mérito. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E o tema que está incomodando a todos aqui na cidade diz respeito ao hospital de campanha. Notícias dão conta de que estudos feitos na Secretaria Estadual de Saúde chegaram à conclusão de que não é viável dar continuidade àquela obra ali no ginásio do SESI, na Avenida Roberto Silveira. Levantamentos feitos dizem que cerca de 60 milhões de reais já foram investidos ali, naquele complexo. Esse país não tem mais a capacidade de brincar com dinheiro. Isso é uma brincadeira. Por que não pegaram esses recursos e não levaram para o Hospital Raul Sertã, que tem uma ampliação de uma unidade quase concluída, e não fizeram a devida adaptação para atender às necessidades que, porventura, surjam dessa pandemia? Passada a pandemia, você teria instalações dentro da unidade do Hospital Municipal Raul Sertã que poderiam ser aproveitadas ao longo do tempo. Aí eu pergunto, quem é que planejou? Quem é que autorizou? Quem é que agora chega à conclusão de que não é viável a conclusão dessa obra? São perguntas que não têm respostas, ou melhor, o silêncio é a resposta. Chega de mediocridade administrativa em todos os setores desse país. Não dá para brincar com dinheiro público, não dá para ter irresponsáveis no comando da coisa pública. Está chegando a hora de mudar isso tudo, porque o povo está cansado. O povo não aguenta mais esse tipo de coisa. Entra governo, sai governo e a mediocridade só aumenta. Essa é a nossa opinião e é pública. Até. Coragem e ousadia do ilustre e nobre amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que sempre nos oferece e compartilha conosco a sua longa e vasta experiência adquirida nos bastidores e corredores da política municipal friburguense. Esteja atento às próximas edições do programa Cidade Real, uma vez que esta raposa felpuda estará com as garras ainda mais afiadas. Ilustre companheiro José Modesto, começamos a caminhar para aquele momento derradeiro, que você também sabe, do término do programa. Entretanto, temos ainda algum tempo para que possamos ouvi-lo no que se refere aos desafios do eleitor. Já contextualizamos todo o cenário, a pluralidade de candidaturas, a postura do candidato. Agora, o incauto eleitor, como nós, que precisa definir seu voto, que quer participar do processo, que entende a responsabilidade da sua escolha e sabe que o prazo de arrependimento é razoavelmente longo, são 4 anos. Como definir, como adotar as melhores práticas para bem escolher e manifestar seu voto? Antes eu só vou complementar uma coisa, nós estávamos falando daquele que vende voto. Sim. Aí você falou que é uma transação comercial. A transação comercial, você vai, por exemplo, numa loja, compra um celular, você ainda tem uma vantagem. Da garantia? Tem a garantia. Verdade. Se você, o celular defeito, você tem um tempo de garantia. Verdade, amigo. Eu trabalho na construção civil
Você ainda tem 5 anos. Exato. Agora, para quem vende voto, a garantia dele é 0. Termina no dia seguinte. Termina depois que ele botou o voto na urna. Exatamente. Agora, o eleitor, isso aí ele tem que fazer algo que talvez a maioria nunca fez e deveria sempre ter feito. A primeira coisa, ele tem que conhecer quem é aquela pessoa que está pedindo voto a ele, ou quem ele ficou simpático. E hoje não é tão difícil assim, você obter essa informação. Primeiro que o senhor Google está aí para ajudar. Mas se você não tem, procure alguém, toda a família tem alguém que lida mais com o aspecto político. Eu estou falando, eu sou muito procurado por pessoas, eu não peço voto para ninguém, mas muitas pessoas me perguntam o voto. A gente tem credibilidade para dar essa informação. E isso já está acontecendo. Sendo que eu tenho o hábito seguinte, o voto de vereador é um voto mais complicado para você dar opinião, porque ele tem muitas vezes a ver com a relação interpessoal, né? Exato, familiar. A pessoa... Você vê, no meio de 600, nós somos uma cidade de 200 mil habitantes, que temos aí 150 mil eleitores. 600 significa que são 6, 10, 6, 60, quer dizer, um para cada 200 cidadãos, 200 e pouco, 250 é eleitor, é candidato. Dificilmente alguém não tem um conhecido que é candidato, um parente que é candidato. Agora ele tem que analisar. Eu tenho amigos, que eu gosto muito deles, mas não votaria neles. Tá. Inclusive por se considerar amigo. Não votaria nele. Então, hoje a grande questão primeiro, se vai ser pelo meio digital, a grande parte da primeira coisa, tem que usar o processo do jornalista responsável. Eu desconfio de toda a informação que eu recebo, porque na desconfiança ela me obriga a apurar. É isso que eu considero jornalista. Verificar a fonte. Isso, verificar a fonte, apurar se aquilo é verdadeiro mesmo. Então o camarada apareceu bonitinho na tua frente, tem que saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz. Todo mundo, por mais jovem que seja o candidato, ele tem uma vida pregressa. Então, se o camarada já é sem vergonha, você acha que ele vai ficar bom na hora que entrar na Câmara ou entrar na Prefeitura? Não vai ficar. Não adianta. Então tem que ter esse cuidado. Vou votar no camarada porque ele é simpático? Não. Tem que analisar o que ele já fez. Inclusive aqueles que estão tentando a reeleição. Qual foi o papel desse cidadão por exemplo, é vereador, ou é prefeito, ou já foi vereador? Se ele já esteve na vida pública, fica mais fácil ainda. Ele tem histórico. Ele tem história de como ele agiu na política. Se ele agiu mal, não pense que ele vai mudar o jeito de ser, não. Tá? Essa história do camarada, eu acredito que as pessoas mudem, mas comportamentos éticos não é assim, não. Agora, os novatos, o que muita gente usa, eu sou novo. Está na cara, eu costumo dar um exemplo. Se eu chegar com um carro 0 km aqui e um carro de 20 anos, é provável que o carro 0 km dê muito menos defeito, mas ele pode ter um defeito de fábrica. Então não é só o fato do camarada dizer que eu sou novo, então vou sair votando novo. Tem que pesquisar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas você já disse bem, é uma escolha que o arrependimento vai durar 4 anos. Então merece. Isso eu faço sempre. O meu processo de voto, por exemplo, eu já para prefeito, eu já tenho uma noção de pelo menos 3, 4 nomes que eu consegui, entre esses 16, que eu entendo que estão mais próximos das minhas ideias, pelo passado deles, pelas coisas que... Sendo que eu tive o privilégio de conversar com 9 deles, né? Alguns eu nem conhecia, mas ele vai buscando. Busca o passado, é a melhor forma. Quando você, por exemplo, se você tem uma empresa, quando aparece um sócio, você não faz esse estudo. Às vezes dá certo. Quando você começa a namorar, você não procura se conhecer como é que é a família. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Você pode se enganar. Eu sempre falo, eu votei no Sérgio Cabral 2 vezes. Quando eu votei nele nessas 2 vezes, a informação que eu tinha é de que ele era um cara sério, mas pelo jeito a minha informação estava incompleta. Isso tem acontecido, Zé Modesto, nos referindo ao governo do Estado,
nas últimas gestões. Não, os 5 últimos governadores Correto? nossos, estão respondendo processo. O Sérgio Cabral já tem 100 e tanto nas costas, Garotinho, Rosinha, o Witzel está aí em vídeo. Luiz Fernando Pezão. O Witzel está aí. Wilson Witzel afastaram. E nós podemos lembrar ainda que o Moreira Franco, Lá atrás, se ele não foi pego lá atrás, está enrolado na Lava Jato agora. Exatamente. Então isso significa o quê? Que talvez nós estamos deixando levar muito mais pela emoção, quando não deveria, e muito menos Concordo pela razão. plenamente. Tá, a gente tem que ser razoável. E eu tenho muito cuidado meu também do voto, chamado voto útil. Que às vezes, eu sei que eu mesmo já pratiquei esse voto, mas é um voto perigoso, porque às vezes você, para se livrar de uma droga, você bota uma outra droga. Já que você vai usar você substitui a droga. já que você vai usar o voto útil, tente usar pelo menos um voto útil de forma que você, depois que se ele entrar e fizer bobagem, você pelo menos vai ficar com aquele sentimento, puxa vida, eu sabia que ele era uma tralha, mas mesmo assim eu votei nele. Eu até entendo que a gente se engane, mas hoje já está muito mais fácil pesquisar. Você lembra, há 20 anos atrás, quando a gente ia votar para o prefeito, as informações que a gente tinha, a gente muitas vezes não sabia detalhes mais obscuros do caráter do cidadão. Hoje não, hoje está mais fácil. Está tudo muito exposto. Muito exposto. Agora, tem que ter cuidado também. Não pode sair acreditando em tudo que se fala, né? Porque a gente sabe que, apesar da legislação, a resolução eleitoral, a mudança que eles fizeram na lei, tem um capítulo à parte só para o combate à calúnia, à difamação. Fake news, isso tudo aí. A justiça eleitoral, vamos ver, isso é um outro detalhe que nós vamos conhecer. Que justiça eleitoral nós teremos nessa campanha? Como ela está preparada para lidar com esse mundo digital, que é um mundo muitas vezes complicado. Você já ouviu falar na Deep Web, né? A chamada Deep Profunda. Exatamente. Que está lá na Ucrânia. Exatamente. Mas é fácil ser contratada no Brasil. E tem só por conta dessa sua citação, a Deep Web é uma web, ou seja, uma internet que está nas profundezas. E, portanto, possui como principal característica a dificuldade de ser rastreada. Agora, recentemente, eu estava lendo um artigo científico que já dá ciência da Dark Web, que está, inclusive, no porão da Deep Web. Pois é, então, é e uma coisa será mais complicada. Totalmente irrastreável. Pois é. E aí você pontua muito bem. A Justiça Eleitoral, que me parece, salvo engano, só existe no nosso país. Isso é uma jabuticaba nossa. É uma jabuticaba, correto? Só existe no país e consome volumes absurdos de recursos públicos. Tem que se preparar para este momento. Porque o cenário é todo diferente, Zé Modesto, todo diferente. A gente fala que, você mesmo falou aí no início do seu editorial, que nós estamos passando por uma pandemia cujo vírus ainda é desconhecido de todos. E nós vamos passar por uma eleição digital que também certamente será uma novidade. Porque a eleição para presidente da República, ela era concentrada, mais ideológica em alguns aspectos. Exato. A eleição municipal, não. Como é que a gente vai se comportar com 16 candidatos, todos eles falando ao mesmo tempo? 500, 600 candidatos a vereadores, todos falando ao mesmo tempo. Tá. E as pessoas têm que... como vereador, eu ainda sugiro ao eleitor que ele faça o seguinte: ele vá fazendo um filtro. Pega esses 16 candidatos a prefeito, Exatamente. vai filtrando. Esse aqui, eu obter essa informação, né? Esse aqui não está fora. Vem para 15. Quando vê, ele vai ficar com é o meu caso, eu estou em 3 e 4. E para vereador, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já fiz em outras eleições também, que tive muitos candidatos. Eu vou filtrando. Aqueles que eu acho que são melhores, esse aqui tem um defeito. E não, então esse aqui está fora. Para não chegar, porque é um absurdo a pessoa chegar no dia da eleição, diante na da hora urna, da urna, e olhar para assim, eu vou votar em quem? Ah, fulano. Exatamente. Isso é uma irresponsabilidade com a cidade. Concordo com você plenamente, ou mesmo manifestando o voto branco nulo. E aí... Esse me perdoe, esse é o pior ainda.
Porque esse é aquela história, né? Só existe os maus porque os fracos ficam calados. Permitem. E aí, encerramos, evidentemente, essa nossa conversa, em que ressaltamos, sobretudo, a nossa responsabilidade enquanto comunicadores. Muitos eleitores terão a oportunidade, inclusive, de definir seus votos para o Poder Executivo Municipal, acompanhando as edições do programa Pensando Nova Friburgo, que é exibido toda sexta-feira às 21 horas em sua edição inédita, como também o programa Cidade Real. Quero agradecer imensamente a retribuição da sua visita, dizendo que me senti muito satisfeito e recompensado por estar contigo na última sexta-feira, quando pudemos também tratar de aspectos conceituais acerca dessas eleições, e de uma maneira muito gentil e cordial você atendeu o nosso convite e aqui comparece na edição subsequente no programa Cidade Real. Foi uma honra e um privilégio tê-lo conosco, amigo. Eu sinto também grato. Eu penso que nós fizemos 2 programas que se complementam. Acho que a intenção era essa mesmo. Exatamente. E agora nós vamos para o nosso desafio, né? Como é que nós vamos trazer esses 16 candidatos no Pensando e no Cidade Real? Nós temos que ser muito criativos para fazer isso aí. Muito criativo. Eu, sinceramente, ainda estou torcendo para que um dos 16 pelo menos desista. Pois é, para a gente ter facilitar um pouco a nossa vida. Exatamente. Eu acompanho, eu sou torcida, amigo. Olha, me perdoe vocês 16, mas eu estou torcendo que pelo menos um desista. Pois é. E até para o bem das outros 15, porque 16 é uma conta ruim para você fazer. Exatamente. Porque tem que lembrar que nós só temos 6 programas. 6 programas úteis até as eleições. Antes de encerrar, evidentemente, quero remeter um abraço fraternal e um beijo carinhoso para a dona Lurdinha. Ah, dona Lulu. Ela assistiu o programa sexta-feira e achou que você mandou muito bem. Pois é, ela é muito generosa. Não, ela falou comigo. Ela é muito generosa. Ela falou, mas deixa, ele mandou bem. Eu falei, claro que ele mandou bem. Dona Lurdinha, para aqueles que não conhecem, é a ilustre e, diria, compreensiva esposa muito de José Modesto. Bota compreensiva nisso. Que Deus lhe proteja e acompanhe sempre. Encerramos definitivamente esta edição que, conforme disse, abre uma série de outras até o dia da escolha, 15 de novembro, levando até você informação do seu interesse para que você, assim, melhor se manifeste na urna eleitoral. Que Deus e Santa Rita de Cássia continue protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo, candidatos e eleitores que sempre devem privilegiar a coletividade e ter comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.